pessoal, meu nome é Davi Costa e eu e meu amigo Manuel Melo vamos apresentar trabalho sobre programação orientada a objetos. O trabalho ocorrerá da seguinte forma: primeiro, falaremos sobre os conceitos, depois mostraremos de maneira prática o que acontece no código e depois mostraremos o diagrama UML para podermos ver de maneira gráfica como funciona o código. O que é a classe? É o modelo que define os atributos e os métodos, criando um padrão para todos que pertencerem a ela. A classe é uma espécie de modelo. A classe ela tem atributos, que são as características, e os métodos, que são as ações. Uma classe cliente pode ter características como nome, idade e CPF. E pode ter ações como cadastrar, comprar e solicitar suporte. Uma classe é um modelo. Então a classe terá tudo isso. Tudo isso estará contido na classe. Objeto. O que é um objeto? É onde posso inserir valores sobre as características, ou seja, os atributos e as ações, os métodos, para meu molde, a minha classe. É aquilo que eu vou programar e manipular no meu programa. Então, os métodos, eles já são quando eu quero atribuir algum valor à minha classe. A classe, eu não posso mexer nela. Ela só serve como um molde, ela só serve para me falar que eu vou ter isso de atributo e isso de método. E essa vai ser a minha classe. Isso é o que eu vou ter como molde, esse vai ser o nome do meu molde. É basicamente isso. Agora, o objeto, ele é diferente. Se eu quero criar uma classe que tenha um nome, que tenha um CPF, que tenha um telefone, mas eu quero atribuir algum valor para eles, aí já é um objeto. Então, se eu quero criar um cliente, eu vou criar cliente, obj cliente, que vai ser o nome do meu objeto, obj cliente, igual a no cliente, que é igual a um novo cliente. Daí eu vou passar o nome, eu vou passar o telefone, eu vou passar o CPF e coisas do tipo. E eu posso chamar um método para dentro também. Eu posso falar aqui para executar tal método. Daí vai executar uma ação. Eu vou estar dando outro valor para o meu objeto. Referência entre classes. O que é referência entre classes? Referência entre classes é usada para que uma classe possa se comunicar com a outra, podendo utilizar os atributos e métodos que estão contidos na classe referenciada. Ela faz com que os relacionamentos de objetos se aproximem da realidade. O que isso significa? Se eu tenho uma classe cliente e eu quero associar essa classe a outra classe chamada funcionário, então eu quero criar uma conexão entre os dois, eu vou ter que chamar essa classe cliente dentro da classe funcionário. Então eu vou ter cliente, que é o meu objeto, e vou poder usar ali dentro. É só eu chamar o objeto e colocar o que eu quero dali de dentro da classe. Então, ela serve para fazer essa interconexão entre as classes. Então, se eu quero eu quero cadastrar um cliente, eu como gerente, quero cadastrar um cliente, eu vou na minha classe gerente, quero cadastrar pegar o nome de um cliente, de alguém da classe cliente, eu vou chamar essa classe para dentro da minha classe, eu vou chamar ela e vou selecionar e vou puxar a informação que eu quero. E através da referência entre classes. Primeiro eu tenho que chamar ela para poder depois colocar aquilo que eu quero. Métodos especiais. São métodos específicos muito importantes para quando programamos. O encapsulamento tem dois métodos especiais, que é o getter e o setter. O encapsulamento é para deixar o código seguro. Pensa no encapsulamento como se tivesse uma mesa com arquivos. E eu quero pegar um arquivo dali, da mesa. Se eu quero pegar um arquivo da mesa, então eu vou simplesmente pegar sem nada. Eu posso pegar o que eu quiser. Eu posso pegar o meu arquivo, mas eu posso pegar outro também. E outras pessoas também têm acesso ao meu arquivo. Não é seguro. Eu também posso colocar quantos arquivos quiser. E quantas pessoas podem colocar o arquivo que quiser, sem nenhuma segurança. Agora, se eu ficar alguém ali no meio que vai pegar o meu arquivo, me dar somente um arquivo, e vai inserir o arquivo que eu quero de forma segura, aí eu tenho encapsulamento. Encapsulamento é essa pessoa que faz essa segurança, trabalha nessa segurança. Eu posso ter o getter, que é uma forma de pegar as informações. A palavra get do inglês traduzido fica algo como pegar. Então eu estou pegando as minhas informações, e o setter, que traduzido o set é como definir. Eu estou definindo as minhas informações. E eu também tenho o construtor. O construtor, ele atribui valores aos atributos e chama os métodos quando o objeto é criado. Então, quando eu crio o objeto, ele já tem os valores do construtor lá. A primeira coisa que terá lá vai ser os valores do construtor. Então, ele nos ajuda nisso. Ele vai estabelecer esses valores antes de
que já vão estar antes. Quando eu executar, já vai estar lá com esses valores. Depois eu vou modificá-los, eu vou inserir o que eu quero de verdade, eu vou inserir as minhas coisas no construtor, mas antes eu já criei um construtor. Aqui temos a minha classe cliente no nosso pacote, no nosso projeto da funerária. O nosso trabalho será em cima disso, da funerária. E criamos várias classes aqui para poder exemplificar e mostrar como é que funciona cada coisa. Vamos começar. A classe cliente, ela tem o nome, o CPF e o telefone, certo? E todos esses são do tipo string. Isso significa que são caracteres. Temos o que mais usamos: string, que são caracteres; int, que são para números inteiros; double, que são para números com vírgula, como 500,50. É um exemplo. Então, aqui usamos apenas a string, que nós tratamos de caracteres: o nome, CPF, telefone. Criamos a nossa classe. Ela vai ter isso de base. Essa vai ser a base da nossa classe. E a classe também pode ter os métodos. Um exemplo claro de método está aqui. Quando eu aperto nessa classe Tanatopraxista, que é um funcionário da nossa funerária, ele tem um método, que é executar tarefa. Executar tarefa é a ação que ele vai praticar. Esse daqui é o método dele, executar a tarefa. Então eu vou chamar esse método quando eu quiser e ele vai executar essa tarefa, porque esse é o método dele. Como exemplo de objeto, temos aqui cliente, que é o nome do meu objeto, é igual a no cliente. Então vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? Que o cliente, minha classe cliente, com um objeto cliente é igual a uma nova classe cliente, é igual a um novo cliente. É basicamente isso. Estou falando que o objeto cliente é igual a um novo cliente. Isso vai me ajudar, porque se eu quiser saber o cliente 2, ele vai ser igual a um novo cliente. Aqui no cliente 1, nesse só cliente, temos os valores. Aqui eu atribuo valor. Isso daqui é um objeto. Está com os valores aqui. Maria Silva é o nome da minha cliente. Com o número, que nem estava lá na classe cliente, eu coloquei como atributo nome, telefone e CPF. Aqui eu tenho o nome, Maria Silva. Eu tenho o número. Eu tenho o CPF. Aqui embaixo temos o do falecido. Falecido tem um nome, João Silva, a idade dele e a causa da morte dele, como está aqui, são os atributos. Eu chamei todos esses atributos e coloquei valores para eles. A referência ela é clara nesse exemplo, onde eu quero usar a classe cliente para fazer um relatório. Eu quero o nome do cliente, o nome do falecido, o tipo de serviço e que ele calcule o valor final. Então, eu estou na classe relatório, eu não tenho acesso à classe cliente, falecido, serviço funerário. Daí, eu referenciei cliente aqui na minha classe, falecido e funcionário. Agora eu tenho acesso a eles e consigo chamar o cliente.getNome. Aqui eu estou pegando somente o cliente, o nome do cliente. Aqui eu estou pegando somente o nome do falecido, o tipo e o preço final. E agora falaremos dos métodos especiais. Os métodos especiais, eles, como falamos, temos o getter e o setter, que fazem parte do encapsulamento. Não usamos o set no nosso trabalho, mas usamos o get. E ele está claro aqui. Quando eu chamo cliente, getNome, então eu estou chamando o nome do cliente de forma segura, somente o nome do cliente. Aqui eu estou chamando o nome do falecido de forma segura. Eu tenho a pessoa que fica no meio, passando somente o que eu quero, tomando conta da segurança do meu arquivo. E assim eu não dou acesso para todo mundo a raiz do meu código, do meu programa. Eu só dou acesso àquilo que é da pessoa, aquilo que a pessoa puxar, chamar. É uma forma muito mais segura. Eu não dou acesso a todo mundo. Quem quiser mexer nos arquivos ele pode mexer. Não. Só dou acesso àquilo que ele quer, específico. É uma forma muito mais segura. E também temos o construtor. Aqui eu tenho um construtor da classe cremação. Ó, classe cremação tem tudo. Aqui tem todas as coisas, os atributos. A classe é privada. Private serve para falar que está encapsulado, é privado, ninguém pode mexer.
tem tudo aqui e eu criei um construtor logo depois. E o construtor, ele está passando os parâmetros dele. Eu tenho falecido, eu tenho tanatopraxista e eu tenho transporte. E eu tô falando que esse falecido, do falecido, ele é igual ao próprio falecido. Aqui eu vou poder mexer nesses valores depois. Depois eu vou modificar esses valores. Eu vou colocar outra coisa. Mas eu coloquei um construtor aqui, porque ele já está com os valores prévios que eu vou poder modificar depois. Mas eu tenho um construtor. Quando eu executar, quando eu criar o objeto, ele já vai estar com isso. Depois eu só vou modificar ali dentro. E daí, em vez de falecido, eu vou colocar outro valor. Mas eu já tenho um construtor. Ele já está construído ali. Eu só vou editar depois. Olá a todos. Meu nome é Manuel e eu vou apresentar o que é uma herança. Bom, a herança ela permite que uma classe se baseie nas características e comportamentos de outra classe, reaproveitando o código e facilitando a organização. A herança é tipo um mecanismo que, vamos supor, ela permite que uma classe chamada de classe filha ou subclasse, ela reutilize e estenda as características de outra classe, que é chamada no caso, né, de classe mãe, superclasse ou classe base. Basicamente, você cria uma nova classe herdando atributos e métodos já definidos em outra, evitando ter que reescrever, né, o mesmo código. Um exemplo aqui é o funcionário. A classe funcionário ela é a classe mãe das outras classes que nós temos aqui, como gerente, motorista, que ela herda alguns atributos que são da classe mãe, né, que são as classes filhas, elas acabam herdando. Como motorista, né, quando a gente vai para o código aqui, a classe motorista ela tem um extend, né, ela herda aqueles atributos do funcionário, evitando ter que reescrever, né, o mesmo código. Bom, agora nós vamos para o conceito de classe abstrata e interface. Bom, uma classe abstrata em POO é uma classe que ela não pode ser instanciada diretamente, ou seja, a gente não pode criar um objeto dentro dela. Ela serve como um modelo base para outras classes, definindo atributos e métodos que a subclasse devem implementar ou podem herdar prontos, né? Bom, agora indo para a parte do polimorfismo, o que é o polimorfismo? O polimorfismo é um tratamento de diferentes objetos que respondem ao mesmo método de maneira diferente. O nome grego poli, ele denomina-se de muitos, e o morfismo é formas. E na prática, isso significa que os métodos com o mesmo nome, ele podem ter comportamentos diferentes, dependendo de qual classe está sendo usado ou de como é chamado, né, os mesmos. A gente tem esses dois tipos principais de polimorfismo, né, que é o polimorfismo de sobrescrita. Também temos o polimorfismo de sobrecarga. O polimorfismo de sobrescrita, ele é uma subclasse que redefine, sobrescreve um método da superclasse para mudar o seu comportamento, muito usado em heranças e interfaces. Já o de sobrecarga, ele ocorre quando existem métodos com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes, e não é obrigatório ter uma herança. Aqui um exemplo de polimorfismo de sobrecarga que nós temos no código, né? É um exemplo básico quando criamos construtores sobrecarregados ou métodos com parâmetros diferentes. Exemplo, aqui na classe cliente temos o construtor, né, cliente, os atributos, e aqui nós temos o polimorfismo de sobrecarga, porque o construtor cliente ele tem variações para aceitar diferentes parâmetros. Já que no polimorfismo de sobrescrita, o enterro ele herda, né, o serviço funerário, e o serviço funerário ele define os dois métodos abstratos, né, o calcular preço final e o cat-tipo. E como eles são abstratos, e as subclasses elas são obrigadas a implementá-los. A sobrescrita com override, nós reimplementamos o override, esses métodos dando um comportamento próprio para o serviço de enterro, né? O get-tipo ele retorna o enterro, calcular preço final e soma 200 ao preço base, né? E aqui por último nós temos os exceptions. Os exceptions são uma forma de identificar e tratar situações inesperadas no código, evitando que o programa seja interrompido por completo. Elas permitem destacar e lidar com erros sem quebrar o fluxo de execução, tornando a correção mais fácil, rápida e precisa. E quando algo dá errado,
como tentar abrir um arquivo que não existe, ou dividir um número por zero, o Java ele lança uma exceção, que é o exception, né? Se você não tratar essa exceção, o programa ele para de rodar e exibe uma mensagem de erro. Bom, aqui no código nós temos um exemplo de exception. Aqui no if nome igual igual a null, ele imprime uma mensagem que o nome do cliente não pode estar vazio. Da mesma forma que na CPF, né? A gente colocou if o CPF igual a null, se ele for vazio, né? Ele acaba imprimindo essa mensagem aqui, né? Do exception. O CPF do cliente não pode estar vazio. E assim a gente termina aqui essa parte do exception. Agora temos aqui o nosso gráfico UML, para podermos visualizar tudo de maneira gráfica. Então vamos lá. Temos o cliente. O nosso cliente, ele tem aqui os atributos em cima e os métodos embaixo. Todos os métodos dele. Está contido em um relatório, e um relatório somente tem um cliente. Fizemos assim para poder simplificar, para ficar mais fácil. Então todos têm apenas um correspondente, pois assim fica mais fácil de visualizar cada coisa e trazer uma explicação melhor para todos. Então, o cliente tem um relatório, e um relatório só tem um cliente. E, além do cliente, também temos o falecido. O falecido também só está em um relatório, o relatório só tem um falecido. E o relatório também está conectado ao serviço. E o relatório só tem um serviço dentro dele. O serviço, nós temos dois tipos de serviço, aclamação e um enterro. E eles estão conectados por uma interface. Lembrando novamente que aqui em cima temos os atributos e aqui os métodos. Então podemos visualizar cada atributo de cada coisa e cada método de cada elemento aqui dentro. Certo? Aclamação. A aclamação, ela só tem um falecido. Assim como um falecido só pode ser aclamado uma vez. Uma relação de 1 para 1. E a aclamação, ela só tem um meio de transporte. Um meio de transporte só pode levar uma aclamação. Uma pessoa aclamada. O enterro, ele está ligado ao falecido também. Somente uma pessoa pode ser enterrada. Temos também o funcionário. A classe do funcionário, ela pode ser, temos o gerente, o motorista e o tanatopraxista. São três classes, cada uma herdando o funcionário. Então, os três são funcionários, mas cada um é uma coisa diferente, mas todos são funcionários, todos herdam de funcionário. E aqui no meio, depois que temos todas as classes ligadas, todas as classes com tudo certo, todos os conceitos aplicados, temos aqui a funerária, que é o nosso main, a nossa classe principal, é onde a gente vai executar todo o nosso código. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.